sei. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao último dia do 7º Congresso Catarinense de Direito Administrativo. O Tribunal de Contas tem uma honra em recebê-los. Solicitamos a todos que, por favor, não esqueçam de deixar o telefone no modo silencioso e que não esqueçam também de fazer assinatura ali na lista de presença no hall do nosso prédio. Bom, a realização desse encontro conta com o apoio das seguintes instituições: a Assembleia Legislativa do Estado, por meio da Escola do Legislativo, da Universidade Federal de Santa Catarina, da Federação Catarinense de Municípios e da Associação Catarinense de Imprensa. É uma realização do IDASC, com apoio técnico e institucional do Tribunal de Contas. Convidamos, neste momento, para mediar o primeiro debate dessa manhã, que irá abordar as medidas diante da queda de arrecadação, convidamos o Dr. Nelson Serpa, secretário de Estado da Casa Civil. O Dr. Nelson Serpa formou-se em Direito pela Universidade Regional de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em 1972. Foi vereador e prefeito de Campos Novos, procurador-geral do Estado de Santa Catarina, secretário de Estado da Fazenda e atualmente responde pela pasta da Casa Civil. Para debater os seguintes tópicos: as sobras relativas aos repasses do 10º, a renegociação de contratos administrativos, os limites às despesas de pessoal, controle da discricionariedade em relação aos investimentos e às despesas públicas. Para debater estes tópicos, convidamos o Dr. Bruno de Macedo Dias, Dr. Luiz Magno Pinto Bastos Júnior e o Dr. Ednardo Luiz Brustolin. O Dr. Bruno de Macedo Dias é procurador do Estado, formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Ciências Jurídicas pela Univale e mestre em Direito Ambiental e da Sustentabilidade pela Universidade de Alicante, na Espanha. Dr. Luiz Magno Pinto Bastos Júnior é advogado, pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade do Canadá, doutor e mestre em Direito Público pela UFSC, sócio do escritório Menezes Niebur, professor de Direito Constitucional e Eleitoral da Univale. O Dr. Ednardo Luiz Brustolin é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e é consultor jurídico da Federação Catarinense de Municípios, a FECAM. Passo, nesse momento, a palavra ao Dr. Nelson Serpa. Muito bom dia a todos. É um prazer poder ter sido distinguido com a oportunidade de mediar este painel, acompanhado aqui de 3 especialistas nas matérias que vão ser tratadas, cada um deles vindo de um segmento. Nós temos aqui o Dr. Luiz, que é advogado militante, o Dr. Bruno, que é procurador do Estado, que vê a questão mais no âmbito da gestão pública estadual, e o Dr. Ednando, que é da Federação dos Municípios, da FECAM. Então, eu penso que com estas pessoas e com este grupo tão qualificado, a gente pode, ao menos, colocar e procurar ter encaminhamentos para as questões que estão colocadas. Na verdade, o painel vai ter 4 pontos que serão abordados aqui, com uma certa liberdade, sem muito engessamento, porque eu acho que assim fica mais produtivo. Cada um dos panelistas deverá usar do tempo em cada um dos pontos, dos temas, dos tópicos, dos blocos, em torno de 5 minutos. Os 4 temas primeiro ponto, as sobras relativas aos repasses de 10º, aqui a relação financeira entre poderes. Nós teremos um segundo ponto, segundo tópico, que tratará da questão relacionada com revisão, renegociação de contratos administrativos.
Terceiro tópico, os limites das despesas com o pessoal. E o último deles é o controle de discricionariedade com relação a despesas e investimentos públicos. Eu acho que os organizadores do evento foram muito felizes em apontar os temas, porque eles são muito atuais. E quem está no embate da administração no dia a dia sofre as consequências de cada uma dessas questões, e muitas vezes com N dificuldades para você conseguir superar, tendo que ter muita criatividade e muita dedicação para isso. Então, neste primeiro ponto, que trata dos duodécimos, eu vou dar um pequeno enfoque para a gente poder começar a tratar do tema. Essa questão não é tratada uniformemente em todos os estados brasileiros. A questão de duodécimo ou da participação dos poderes nos orçamentos, cada estado tem uma característica própria. Deformou um pouco aquilo que vinha da Lei 4.320, que era duodécimo apenas. Hoje, Santa Catarina, por exemplo, me parece que foi quase que o estado pioneiro em fazer isso, lá em torno de 92, 93, estabeleceu uma forma de percentualização dos poderes sobre a receita corrente líquida. Então, o Judiciário passou a ter o percentual, a Assembleia um percentual, o Ministério Público outro. De lá para cá, percentual Tribunal de Contas, percentual para o DESC, e hoje já percentualizando também a questão da Defensoria. A gente começou lá com em torno de 7,2% de percentual, hoje a gente está em torno de próximo a 22% da receita corrente líquida do Estado é distribuída em percentuais para os poderes. E aí você fica na discussão se você devolve ou não devolve o saldo do final do ano, porque cada poder passou a entender que aquela receita é sua e que ela pode passar de um ano para o outro. Essa questão tem as suas vantagens e desvantagens, e é isso que a gente vai tratar aqui. Tem estados que não... O Rio de Janeiro, por exemplo, é totalmente diferente. Cada estado tratou de uma forma diferenciada sobre isso. No Rio, cada ano se discute o orçamento de cada um dos poderes, e a liberação se dá na forma do duodécimo, conforme está estabelecido lá, 1/12 a cada mês, observado o comportamento da receita. Então, nós vamos começar aqui, vou começar pela nossa direita aqui com o Bruno, e vamos adotar uma sistemática assim. A gente vai alternar na abertura do tema e no fechamento depois. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Bruno, para que ele, então, faça as suas considerações sobre o assunto. Muito obrigado, secretário. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os colegas de mesa de debate, todos os participantes. Os temas escolhidos realmente eles são muito instigantes. E a questão das sobras do duodécimo, ela... Nesse momento de crise, ela acaba tendo dois lados. Tem as sobras dos duodécimos e nós poderíamos cogitar, inclusive, de falta do duodécimo, falta de valores para conseguir arcar com as necessidades das despesas de cada poder de acordo com a arrecadação. E nesse aspecto é interessante a gente analisar a complexidade do sistema atual do estado de Santa Catarina. E eu vou me concentrar mais no nosso estado justamente por ser aquilo que nós temos um contato mais direto e que nos interessa mais. A questão do percentual para cada poder, do ponto de vista do princípio de separação dos poderes, ela é fantástica, porque ela permite que o poder consiga se programar dentro dos recursos financeiros que vai conseguir, e ali possa prever não só programar suas despesas e prever também os seus investimentos. E nesse ponto, nós diminuímos pelo menos um pouco a interferência de um poder sobre o outro. Porque de nada adianta se ter uma autonomia administrativa, uma iniciativa para encaminhamento de projeto de lei, uma autonomia financeira prevista se de fato não houver um acesso aos recursos. Então, acaba fechando com toda essa ideia da separação dos poderes. Por outro lado,
nós tivemos recentemente inúmeros anos de crescente arrecadação, anos muito promissores financeiramente para o estado de Santa Catarina especialmente, mas para todos os outros, e é natural que quando se tem uma arrecadação crescente, que os investimentos aumentem. E quando nós falamos de distribuição entre os poderes, de acordo com o orçamento, de acordo com a necessidade de cada um, nós falamos em valores. Independentemente da arrecadação crescente ou não, isso fica dentro dos valores previstos orçamentariamente. Quando nós falamos de percentual, nós criamos uma complexidade. Nós vemos que toda vez que é preciso fazer um investimento, nós temos o investimento imediato e nós temos os custos que isso implica para o futuro. E uma questão que eu gostaria de acrescentar aqui para o nosso debate, dentro dessa questão do duodécimo, é que num período de crescente arrecadação, cada poder, cada instituição autônoma acaba fazendo seus investimentos contando com esse período favorável, compromete um valor que é seu legalmente, mas um valor que muitas vezes não é garantido para o futuro. E esse é um risco muito grande. Então nós temos dois problemas aqui. Nós temos o problema de cada poder ter o seu valor separado, prever os seus investimentos num período bom e agora num período de crise. Nós temos uma dificuldade de arcar com tudo isso. E nós temos também a questão da sobra, que é o ponto central aqui delineado. E até que ponto um poder pode exigir do outro uma devolução de valores? É algo que dentro desse princípio essencial da República Federativa do Brasil é muito complexa. Então me parece que a situação ela somente vai ser solucionada por uma decisão consensual entre os poderes. É muito complicado que o executivo consiga impor isso a um poder judiciário, a um poder legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público. Me parece que a única solução realmente é consensual, porque nós estamos lidando aqui com um princípio essencial do nosso Estado, que é a separação dos poderes. Bom, basicamente era isso. Muito obrigado, secretário. Vamos continuar pela direita, então. Passar a palavra para o Edinando para abordar o mesmo tema. Muito obrigado, Dr. Nelson Serpa. Um cumprimento, é um prazer sempre estar à sua companhia, a companhia dos demais colegas aqui no nosso painel, na presença de todos os senhores e senhoras. Muito bom dia a todos. A gente tem uma série de debates sobre um tema principal relacionado à crise financeira, à arrecadação da administração pública, e quando nos inserimos especificamente neste assunto de repasses a outros poderes e da própria harmonia que deve permear esta relação, percebemos, especialmente no âmbito dos municípios, no qual a própria FECAM, enfim, é o seu métier, de que nós vivenciamos uma discussão muito mais a posteriori e abordamos de modo muito precário o tema de maneira antecipada. E isso se reflete em diversas atividades da administração pública, né? O próprio nosso evento, em alguns momentos, concentra o seu debate em tarefas de controle. O Dr. Salomão nos falava na abertura do evento de que esses remédios têm seus efeitos colaterais, né? E aqui a gente vivencia um ponto de reflexão de que o auge dessas temáticas remetem à necessidade mais premente da administração discutir, a administração como um todo, o planejamento orçamentário e saber definir as suas prioridades, né? E que nós institucionalizamos de tal modo, com vinculações objetivas, que diminuímos de tal forma esse planejamento prévio. O Dr. Nelson Serpa, inclusive, comentava agora há pouco, toma a liberdade de usar as suas palavras, de que há uma grande frustração, de certa forma, dessa tarefa de legitimação da administração pública pelo voto, pela soberania do voto, porque as políticas, os programas de governo se comprometem de maneira drástica na medida em que você não tem margem para debater previamente as prioridades e discutir isso no seu orçamento.
se vincula repasses a poderes, no nome dos municípios, essencialmente uma vinculação ao Poder Legislativo, que faz com que o gestor que recebeu este crédito e recebeu uma tarefa árdua de resolver prioridades que satisfaçam os desejos do cidadão, tenha uma imposição, um limite muito, muito severo, né, com um comprometimento dessa sua gestão. A gente vivenciou recentemente, principalmente em função das eleições municipais, uma aguda crítica ao número de vereadores. É um exemplo que a gente pode citar aqui. Contestando, eventualmente, a quantidade de representantes da sociedade em cada um dos nossos municípios. Mas não focamos o custo deste poder, né, os valores necessários à sua manutenção. E isso, de certa forma, não é possível porque lá na Constituição Federal foi estabelecido vínculos objetivos dos quais, independentemente de quantos vereadores existem na nossa municipalidade, o duodécimo, os valores a serem remetidos estão previamente estabelecidos. De fato, nós tentamos, de uma maneira institucionalizada, por meio do nosso sistema legal, definir onde a administração pública deveria agir de modo vinculado. Mas fizemos isso com tal amplitude que acabamos por limitar e impedir que as demais necessidades que não foram ali estabelecidas pudessem ser, de alguma maneira, manobra por parte de quem faz a gestão pública, de quem tem o poder, dever de conduzir esses programas de governo. Enfim, para uma rápida conclusão, a temática, notadamente nos municípios, sobre repasses de duodécimos e suas sobras, ela envolve menos uma deliberação local e muito mais uma reflexão de se o nosso sistema de vinculação de receitas públicas, de tal forma exagerado como é compatível com os propósitos, com os fundamentos da nossa República, com os objetivos fundamentais da nossa nação, e se de algum modo este tema requer ou demanda uma própria reflexão, uma própria revisão dessas vinculações constitucionais. Dr. Serpa. O doutor Edinando foi feliz em apontar essa questão da vinculação constitucional de percentual para os legislativos municipais. A gente estava tocando aqui mais no enfoque da gestão pública estadual. As situações são bem diferentes. No que diz respeito à gestão estadual, cada estado tem ainda a liberdade de estabelecer a metodologia que quer seguir. Em relação aos municípios, a própria Constituição estabeleceu, e ali houve uma deformação, porque a Constituição estabeleceu que era o limite máximo a ser dispendido para as câmaras de vereadores. E passou a ser entendido isso não como limite máximo, mas como limite a ser repassado. Percentual a ser repassado, quer dizer, com percentual de 8% nos municípios menores, que é uma coisa próxima do que você tem que despender com saúde. Eu venho de um tempo em que o mandato de vereador não era remunerado, 1966, 67. E as câmaras funcionavam relativamente bem. É evidente que você precisa também prover de recursos para o funcionamento, mas eu acho que há um centralismo exagerado nesse aspecto. Eu queria focar um pouco esse assunto, porque me parece que aí estaria uma primeira providência, você olhar assim bem. Nas campanhas eleitorais, o tema central, menos nas mais recentes, tudo é saúde. Então, a saúde elege o prefeito e derruba o prefeito. A maioria dos prefeitos que era eleição foi com programas de saúde. Aí não consegue executar porque não tem o recurso suficiente. Aí vem aquilo que a gente estava falando antes, que é da frustração. Mas, de qualquer modo, eu acho que o sistema todo está por exigir reflexão e alteração.
A questão da percentualização para poderes aqui no Estado foi de 92, eu era procurador-geral do Estado de Santa Catarina e ajudei a negociar, e nós entendemos que era muito importante naquele momento, porque a gente vivia em conflito permanente, principalmente com o Tribunal de Justiça e com o Ministério Público. Os recursos eram insuficientes. Então, a cada mês tinha uma reunião para ver quanto é que vai repassar, não vai repassar. Então, a gente, para tirar esse tema do radar, a gente resolveu de percentualizar. Acho que até foi razoável, assim, porque tu imaginava assim, cada poder vai estabelecer a sua atividade dentro do percentual que tem, se programa por isso, corre o risco da receita baixa ou receita alta. Então, teve as suas vantagens, hoje apresentar algumas deformações, mas eu acho que é tempo de se fazer correção. Vou passar a palavra aqui, então, para o doutor Luiz, para que ele também faça as suas considerações sobre o assunto. Bom dia, doutor Serpa. Bom dia, ilustres colegas que dividem esta sessão de debates. Gostaria de saudar a todas e a todos que nesta manhã, no terceiro dia do Congresso Catarinense, aqui se fazem presentes. Diretoria do IDASC, é uma honra muito grande uma vez estar aqui nesse auditório, uma vez mais estar aqui debatendo temas tão relevantes para pensar a administração pública e o direito administrativo no Estado, e em especial nesse tipo de debate que o IDASC promove quando estabelece essas questões que não são palestras, mas que são debates e que coloca especialmente pessoas com posições institucionais distintas para que possa fomentar justamente a leitura a partir de vieses diferenciados. Antes de começar nossa sessão, conversávamos, bem, doutor Serpa, eu acho que o senhor deveria estar do nosso lado, não mediante a discussão, porque o senhor tem muita coisa a pontuar e apresentar nesses desafios, justamente porque está exatamente no centro das deliberações, das soluções inventivas que têm que ser postas para lidar com essa questão da escassez dos recursos. E como, de alguma forma, eu assumo o papel de advogado e de advogado que contrapõe, de alguma forma, o Estado, e mais do que isso, eu acho que essa percepção que é importante que a gente tenha, uma diferença de olhares. E, obviamente, essa advocacia é uma advocacia que nunca desprende da minha natureza constitucional, portanto, também esse é meu lugar de fala. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um avanço significativo e eu acho que o aperfeiçoamento do percentual é uma solução muito importante para este equacionamento, para evitar uma tensão, uma renegociação constante e uma situação que coloca, de alguma forma, alguns órgãos que são tidos constitucionalmente como sendo essenciais à própria existência do Estado com uma autonomia que é fundamental para a definição política. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é um avanço que não deveremos cogitar a hipótese de perdê-lo. Agora, sem sombra de dúvidas, é importante que a gente fixe e discuta de maneira aberta para a sociedade e para os meios de comunicação esses percentuais. E em que pese eles terem sido fixados um determinado valor algum tempo atrás, eles podem ser renegociados e ser redefinidos. E redefinidos com critérios transparentes e de discussão e debate público. Eu acho que esse é o espaço acadêmico, mas o espaço dessa definição, dessa redefinição, é um espaço que é o parlamento, é o espaço da opinião pública. Eu acho que a gente não pode deixar de ter como referência. E a segunda coisa que é importante também falar sobre, às vezes, as vinculações, as despesas vinculadas são muitas vezes apresentadas como grandes vilões para a administração pública, porque ela fica amarrada com alguns tipos de gastos. Mas, assim, me parece que essa exigência ela é extremamente legítima. E legítima porque quando a Constituição fixa alguns elementos que estabelecem isto, ela diz, olha, não dá para você abrir mão do percentual para educação e saúde, e são limites que são absolutamente essenciais, que se eu tiver que escolher, esses eu não posso mexer. E, sem dúvida nenhuma, há uma limitação significativa que eu não posso transmudar de recursos por conta dos limites orçamentários, mas, ao mesmo tempo, eu posso, sim, estabelecer algumas escolhas mais eficientes na definição dessas medidas específicas. Há uma margem razoável de escolhas, mesmo nas vinculações. Óbvio, eu não posso, como Estado, de escolher como o município vai gastar o fundo de participação do município. É óbvio. Eu não posso, como executivo, definir o que o judiciário vai escolher, como vai fazer. É óbvio.
mas dentro das vinculações e que cabe a cada ente, nós temos um limite, uma margem que permite algumas escolhas. E escolhas têm que ser baseadas em aspectos estratégicos. E por que a gente não consegue tanto? E tem várias razões, e talvez o olhar externo seja muito mais fácil para mim falar pelo fato de não estar na administração pública. Mas é necessário que a gente tenha... Primeiro, eu acho que tem 3 coisas que paralisam muito. Primeiro, a forma como se faz o controle da administração pública no país. É fundamental que nós tenhamos um aumento de controle, é fundamental que nós tenhamos uma preocupação significativa com a alocação de recursos e com os gastos públicos. Mas a gente tem um controle que às vezes é esquizofrênico, porque cada ente controlador utiliza critérios diferenciados para que possa estabelecer esse controle e muitas vezes, na dúvida, enriquece o controle, porque há uma presunção de que existe fraude, de que existe uma postura por parte da administração pública que visa burlar o sistema de controle. E o custo operativo para fazer o controle e para se preparar para o controle, ela é extremamente alto. E mais do que isso, que é o efeito me parece mais pernóstico, paralisa a capacidade inventiva de soluções que o Estado tem ou que o gestor tem, por conta do medo de que essa escolha possa resultar em uma responsabilização do Tribunal de Contas, do Ministério Público, das instâncias de controle. E isso acaba tornando aquela margem de manobra, inclusive com base legal. Há vários institutos legais que permitem soluções alternativas para a cogestão da coisa pública que não são implementados. E não são implementados por medo do controle. E me parece que isso é uma questão a ser repensada. O segundo elemento que me parece que é importante, talvez, e por base legal, seria possível estabelecer a exigência de devolução. Eu creio que sim, até porque a própria lei estabelece esse mecanismo. Só que, por outro lado, e eu concordo perfeitamente com o que o Dr. Bruno falou nesse aspecto, eu tenho que exigir uma solução consensuada. Por quê? Por uma razão simples. Se eu imponho a obrigatoriedade da devolução, o que vai acontecer? Cada órgão gasta tudo. E vai empenhar tudo para garantir que não tenha que devolver ou que ser compelido a devolver. E se gasta tudo, não necessariamente. Se a preocupação é gastar tudo, a qualidade desse gasto, dessa despesa, ela é deveras questionável. Então, sem sombra de dúvidas, é necessário estabelecer algum tipo de acordo consensual para que perceba que todos esses poderes estão no mesmo barco. E se o barco afunda, todos afundam juntos. Isso é fundamental. Mas me parece que talvez seja interessante pensar, e em especial a partir da fala do Dr. Bruno, que nós temos que tratar assim com a nossa economia pessoal doméstica. Nos tempos da bonança, a gente tem que ter gatilhos, mecanismos de salvaguarda, de preservação, de economia, e que isso pode estabelecer alguns tipos de limitadores ao próprio repasse. Então, eventualmente, pode-se pensar numa solução, numa discussão, não agora, mas quando essa crise passar, em que momento passar, quando passar, que a gente preveja, aperfeiçoe esse mecanismo de percentual para que a gente estabeleça alguns tetos, algumas limitações, e que, eventualmente, estabeleça algum tipo de fundo de investimentos do Estado, algo que possa estabelecer uma ferramenta de tentar racionalizar, inclusive conter essa expectativa que a gente tem como gestor de que, olha, eventualmente o projeto em 2, 3 anos tenhamos esse mesmo percentual, mas é um evento incerto muitas vezes. Então, acho que eventualmente um aperfeiçoamento nessa ferramenta me parece que é perfeitamente plausível e que pese ser uma solução politicamente difícil de costurar. Mas eu acho que é uma necessidade que a gente tem que tentar lidar com, que os tempos de crise têm que nos fazer aprender, nos fazer ensinar de que a gente tem que saber poupar e saber estabelecer mecanismos para que possam enfrentar crises futuras. Isso é gestão de crise, né? Isso é conseguir estabelecer preventivamente como é que eu posso gerir crises futuras, para que nós não tenhamos no nível de endividamento de crise que passam os vizinhos do Rio Grande do Sul ou Rio de Janeiro. Eu acho que me parece que essa solução não é interessante se cogitar a hipótese de perder essa regra de percentual, voltando para o nosso tema central. Eu acho que é um avanço muito importante e que nos faz reforçar as nossas instituições. 2, eu creio que é importante que a gente cogite e pense a hipótese de estabelecer tetos ou limitações para que eventualmente criem fundos específicos de investimento nos tempos de vacas gordas. E 3, essa solução da devolução coercitiva, ela tem um efeito indireto terrível,
que gera uma despreocupação dessa percepção do bolo e que me parece que não deve ser o caminho a ser adotado. Santa Catarina tem alguns pontos sobre este assunto que eu acho que pode contribuir, inclusive, para o debate nacional sobre essa questão. A relação madura e harmoniosa dos poderes em Santa Catarina tem contribuído muito para a gente conviver e superar a crise que nós estamos superando. Nós fomos o último estado a entrar na crise e estamos sendo o primeiro a sair. Mas aqui houve uma contribuição muito grande de todos os poderes também, porque a gente tinha uma opção: ou tu aumenta imposto, ou tu aperta a gestão. Evidente que para essa questão de percentualização, se a gente não tivesse uma relação madura com os poderes, era muito mais fácil tu aumentar o imposto, porque ia aumentar a fatia de cada um. Mas a gente conversou com os poderes e teve de pronto a compreensão de todos. Aí o diálogo constrói, no sentido de não aumentar imposto para quê? Para preservar os empregos, para fazer de Santa Catarina um estado mais competitivo. E vocês vejam que nos últimos 5, 6 anos, nós saímos do 7º, 8º lugar em competitividade no país para o 2º, só perdendo para São Paulo. Isso não vem por acaso, isso vem por decisões administrativas acertadas. E essa decisão foi uma decisão concertada entre os poderes. Cada um abriu mão um pouco daquilo que podia ter de aumento da receita para poder preservar os empregos. Como a gente conseguiu esse encaminhamento, eu acho que os outros mecanismos de ajuste, você tem ambiente para trabalhar. E eu acho que é importante o debate sobre esse assunto para que ele possa vir à tona. E aqui as pessoas às vezes ficam muito alheias a isso, mas o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Essa é uma discussão que ela não deve ser feita só entre os dirigentes de poderes, é uma discussão que tem que ser feita da forma mais transparente e mais aberta possível, porque aqui estão recursos que podem ser colocados na saúde, que podem ser colocados na segurança, que podem ser colocados na educação. As pessoas não compreendem muito que quando falta dinheiro na saúde, mais sobra de um poder ou outro. Então, é essa questão que as pessoas ficam meio intrigadas e a gente tem que ter grandeza e maturidade para enfrentar isso e tratar isso com a relevância que o assunto tem que ser tratado. Então, encerrando este bloco, eu acho que o tema está colocado. Eu vejo que aqui a gente tem 2 pontos relevantes para isso. Batalhar para você, numa eventual revisão constitucional, liquidar essa questão de vinculação prevista lá na Constituição, para isso, que eu acho que tem que deixar isso para cada município resolver o seu problema lá no município. É uma atitude muito mais sábia, muito mais inteligente. Este é um ponto. E o segundo ponto é a gente estabelecer uma linha, uma mesa de negociação permanente aqui, entre os poderes que têm percentuais, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre isso, tratar bem esses números, fazer os ajustes que tem que fazer de forma transparente, pensando para Santa Catarina e para você aperfeiçoar esta gestão. Quer dizer, eu acho que os panelistas foram muito equilibrados no colocar seus temas, cada um deu enfoque que tem uma contribuição interessante. Eu acho que a ideia de você estabelecer uma devolução compulsória não é inteligente, porque você vai promover uma gastança, às vezes, desnecessária. A forma é você construir na mesa de negociação. Eu acho que a gente tem um ambiente propício para isso, e mais do que nunca, nesse momento de dificuldade, que a gente tem que ser criativo para encontrar as soluções, olhando a destinação final do recurso público, que é atender às necessidades e à qualidade do serviço público prestado às pessoas. Bem, vamos aqui ao segundo bloco. Está colocado aqui como renegociação dos contratos administrativos. Aqui uma pequena provocação. O Plano Real fez uma desindexação
total, a ideia era essa. Mas a gente começou a construir uma certa indexação de novo de lá para cá. E então a revisão e a renegociação desses contratos passou a ser um tema muito importante, porque um contrato, às vezes, com vigência até de 5 anos, e muita coisa acontece nesse período. Então, aí é um tema para a gente se debruçar. Nós mesmos, aqui em Santa Catarina, no período agudo da crise, no início da crise, a gente foi para o portal da transparência, viu os contratos que tinha, e chegamos à conclusão que, em muitas áreas, a gente podia reduzir muito, sem muita briga, resolvendo isso na renegociação verdadeira, na mesa de negociação. E em várias áreas, sobretudo na área da gestão de presídios, a gente conseguiu reduzir muito. Mesmo assim, estamos com um problema enorme ainda para resolver. Então, teve contratos que você conseguiu reduzir 20%, 25%, uns evitando de colocar o reajuste automático, outros através do Instituto do Reequilíbrio do contrato. Mas eu acho que esta é uma ferramenta que tem talvez o maior espaço para a administração pública trabalhar, reduzir seus custos, melhorar o seu desempenho, fazendo a revisão, a renegociação desses contratos, mas aí o trabalho tem que ser, que eu tenho visto, meio caso a caso, olhando com dedicação e tal. Bem, para tratar do tema, nós vamos começar agora por quem terminou aqui, pelo Luiz, aqui pela esquerda, para enfrentar o tema aí da renegociação e revisão dos contratos administrativos. Contigo, Luiz. Pois bem, esse tópico ele poderia ser 2 minutos ou poderia ser o dia inteiro, a depender de até onde a gente acha, até onde a gente vai nessa discussão. Mas vamos ficar, por conta da limitação que a gente tem de espaço dentro de uma pequena sessão dessa manhã, discutir não revisão, mas discutir renegociação. Eu acho que é aí que nós temos um belíssimo espaço, e para isso precisamos fazer 2 coisas que a gente faz pouco. A gente faz pouco, que é sentar e trabalhar com uma possibilidade de negociação real. E talvez aí nós temos algum espaço de buscar um reequilíbrio, que não é reequilíbrio econômico do contrato, porque na maioria das vezes, pelo tempo, pela demora que tem no pagamento dos recursos, isso acaba gerando um ônus adicional. Em via de regra, com custos crescentes, a renegociação, a revisão contratual, o reequilíbrio vai gerar mais despesa, na maior parte das vezes, a depender de como se dá esse processo. Mas o que a gente tem que tentar estabelecer, o que é? É essa predisposição para um diálogo. E colocar na mesa 2 coisas. E qualquer contratante da administração pública também contrata com outros serviços e sabe que tem uma questão básica, que é: eu preciso receber, né, para que eu consiga manter a minha existência, minhas despesas. Então, em alguma situação, à medida em que eu consigo ter a confiança do contratado, quem contrata com a administração pública, e de que eu vou conseguir honrar com o pagamento, mas se eu posso estabelecer parâmetros diferenciados para isso, nós temos uma possibilidade de conseguir fazer alguns acordos importantes. Só que, obviamente, isso pressupõe uma mesa de negociação e pressupõe acordos de vontade. Porque se qualquer medida unilateral ou de coerção unilateral, ela vai acabar resultando em margem nenhuma para essa negociação. E os limites são objetivos. Eu posso reduzir 20% e deu. Não há muita mágica a ser feita se ela partir de uma decisão unilateral e coercitiva. Por quê? Porque aí eu não estou no âmbito da renegociação no sentido próprio da expressão, que pressupõe uma relação de acordo de vontade. E pressupõe a necessidade que a gente tem que estabelecer um grau de confiança com quem é o prestador de serviço, com quem é o fornecedor. Porque muitas vezes, quando a gente consegue redefinir com base nessa relação de confiança, eu também, por outro lado, também tenho que ter um histórico de honrar com isto. Então, enquanto da advocacia, ou por parte da advocacia, o que tem a dizer é o seguinte: olha, as margens de manobra que nós temos pela via legislativa legal são muito reduzidas. Porque nós temos que fazer a redução do contrato, do objeto do contrato, e temos que fazer a repactuação. Agora, a margem para que eu possa renegociar os termos disto, e que se ela for de maneira bilateral, ela é muito grande, muito significativa, desde que eventualmente isso não configure nenhum tipo de burla.
a licitação que foi feita, nem em relação à questão dos demais concorrentes. Mas me parece que eu acho que é um campo extremamente relevante. Aí é o espaço que a gente tem uma grande margem de redução de dano na administração, porque não pagar simplesmente os contratos gera um problema de gestão terrível, porque você simplesmente não vai conseguir estabelecer que os serviços sejam prestados a contento e vai gerar um passivo muito maior. Então, no fundo, nesse equilíbrio de custo e benefício, é talvez onde mais a administração pública tem espaço para negociar com o particular e com condições de mais ou menos liberalidade. Olha, uma questão de locação, por exemplo. Os contratos de locação, a gente tem vários contratos de locação. A gente sabe que dos últimos 4 anos para cá, o custo da locação reduziu muito. Muito. Então, em torno de 30%, 32%. Foram dados que, se a gente não trabalhar isso, você fica... Então, esse é o exemplo típico de como a renegociação é um instituto que tu tem que trabalhar. A gente reconhece os limites legais que tem para trabalhar, mas a administração pública tem que estar atenta para esse aspecto. Coloquei é apenas um exemplo dos que a gente tem por aí afora. Edinando, as tuas considerações sobre este ponto. Dr. Nelson, eu começo ponderando inclusive o próprio termo renegociação, né? Nós temos uma certa prisão aos termos legais muito forte. Não é do costume, não é da nossa tradição, principalmente na matéria de contratação administrativa, divergir no sentido de ir além, não no sentido de confrontar, com aquilo que está posto na lei. Né? A própria repactuação, que é um termo que atualmente se consolidou, foi algo que teve uma maturação muito difícil para se chegar aos termos a que se chegou. Nós sabemos que em matéria de contratos administrativos, no que toca ao preço, tradicionalmente nós tínhamos 2 institutos, o do reajuste, com intervalos anuais, por delimitação das regras econômicas, e o Instituto do Reequilíbrio Econômico-Financeiro, ou revisão, como preferem alguns, justamente na teoria da imprevisão de fatos novos, imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis. E além desses 2 institutos, mais recentemente, até por imposição da jurisprudência, evoluímos para um 3º Instituto da Repactuação, mais adstrito às contratações de terceirização de mão de obra, em que há um intervalo diferente de reajuste em função de um preço específico inerente à remuneração dos trabalhadores que estão postos nessa contratação. Mas o termo renegociação em si não é do nosso cotidiano, né? E quando a gente traz esse ponto para o debate, me parece que há uma pretensão até da organização do evento de a gente começar a discutir que o interesse público, ele naquilo que o Dr. Luiz Magno pontuou muito bem, exige essa relação de confiança de acordo de vontades. Nós temos uma premissa constitucional muito clara de que as condições da proposta que é eleita vencedora no certame licitatório deve ser manter estáveis ao longo do tempo. Mas o tempo, tradicionalmente, traz circunstâncias novas que ensejam essa renegociação, né? Que levam a alterações contratuais de cunho quantitativo, de qualitativo, ou tão somente no aspecto preço, né? Mas a gente não estabeleceu como um certo padrão, uma certa metodologia, uma dogmática um pouco mais definida, como a administração pública se relaciona com o contraente privado durante esse tempo, especialmente quando a contratação administrativa perdura por um espaço um pouco maior do que aquela execução imediata, né? Isso é pouco
assim, difícil de ser percebido na prática. Os exemplos são raros, né? A própria atuação arbitral, mesmo por meio de mediação em matéria da administração pública em contratos administrativos, é algo praticamente inexistente. Porque nós vivemos um império da lei muito rígido e muito adstrito, sem a capacidade de inovar, sem a capacidade de, previamente ao contrato, planejar situações um pouco fora desse cotidiano e, ao longo de sua duração, ousarem rediscutir os termos contratuais. E não só a administração pode estar em crise, o particular também pode estar. Imagine uma concessão de um serviço público que exija a realização de obra pública e que o particular necessite de investimento e que o capital já não está mais disponível nos termos que estaria quando foi realizada a proposta eleita vencedora do certame, né? Sob os dois aspectos, a crise econômica que atinge a própria administração e que atinge o contratado, há uma justificativa, uma legitimidade para que os termos contratuais possam vir a ser ajustados. A boa-fé que deve permear essas relações contratuais não tem sido a pedra de toque, né? Não tem sido o núcleo que motiva, o que tem sido o núcleo que motiva uma alteração contratual é aquele mecanismo objetivo e direto do reajuste do X% vinculado a um índice, ou do reequilíbrio, muitas vezes, na maioria das vezes, solicitado pelo particular e não pela administração, que também não consegue a capacidade de acompanhar essa evolução e esse desnível de variação de preços ao longo da duração do contrato, até por vezes por não ter equipe que possa se dedicar a essas funções, né? Mas, de fato, a gente tem uma vinculação muito rígida a esses termos legais pré-definidos. A gente tem uma vinculação muito rígida aos termos iniciais da proposta de preço, né? E que, ao longo da duração de contratos administrativos, muitas vezes precisam ser revisitados, e revisitados em aspectos amplos. Na duração do próprio contrato administrativo, nos encargos adicionais de uma ou de outra parte, não tão somente no aspecto preço, uma redução contratual, um acréscimo contratual, né? Enfim, o pior dos males é a inadimplência, né? E que vem muito premente quando se tem crises econômicas. E é o pior dos males porque ele joga para um período iminente, muito próximo, um custo contratual muito adverso. Porque à medida que a administração pública não cumpre uma obrigação legal muito clara de que o pagamento deve ser feito no prazo estabelecido, via de regra 30 dias, a não ser as compras diretas, né? E que muitas vezes a administração pública, quando faz com atraso, não o faz de modo a corrigir essa inadimplência. Por exemplo, a gente discute correção monetária no atraso e a gente não discute muitas vezes juros de mora. O capital que ficou em mãos da administração pública que não foi transferido para o particular e que, portanto, deveria também ser atualizado por esse mecanismo. Mas, enfim, a inadimplência gera a expectativa do contratado de que ele suporta este risco contratual. E se ele tem que suportar esse risco contratual, ele reage perante a administração pública devolvendo isso no preço de sua próxima proposta. E aí a gente cria um círculo propício a levar a administração pública a pagar mais caro. Isso é de todo nefasto, né? O enfrentamento de crises de arrecadação deveriam, e essa prática que nós estamos aqui com 2 anos de recessão aguda, nunca vivenciada no país, né? 7% de redução no nosso produto interno bruto, com uma queda de arrecadação real drástica da administração pública, deveriam nos dar este input para que a negociação contratual, tal qual hoje já é uma regra estabelecida na licitação pública na modalidade pregão, venha a ser algo um pouco mais do nosso cotidiano no que toca à gestão de contratos administrativos. Tema este que me parece muito carente. A gente se preocupa muito com o processo da escolha do contratado e a gente se preocupa pouco com
as condições prévias a esta escolha, o planejamento da contratação, as condições de sua execução e, especialmente, durante o processo da execução, ajustes que precisam ser feitos. A gente praticamente demoniza o aditivo contratual, quando ele é um instrumento praticamente implícito à gestão do contrato. Contratos de longa duração necessitam constantemente ser revisitados. É evidente que a gente não pode utilizá-los para corrigir aquilo que lá atrás já deveria ter sido pensado. Mas, enfim, acho que para também não se passar demais, nós poderíamos ficar, de fato, muito tempo tratando sobre essa matéria. A administração pública, quando percebe que a boa-fé, com a relação equilibrada entre aquilo que são, de fato, cláusulas exorbitantes da administração, mas que há, de outro lado, prerrogativas do sujeito contratado que precisam ser ponderadas também, há uma tendência a um relacionamento um pouco menos doloroso, menos drástico, e com uma reversão futura em que os riscos dessa contratação ficam mais esclarecidos e, naturalmente, o preço do contrato, a efetividade da contratação se eleva. Acho que nesse ponto, quando a administração conseguir avançar para essa dogmática de revisitar os seus contratos ao longo de sua duração, cria fatores positivos para satisfazer o interesse público, porque não há dúvida de que o contrato administrativo é atualmente um dos principais instrumentos para que se realize a política pública, para que se prestem os serviços públicos. Doutor Serpa. Nós estamos no exercício de 2016 no Estado, fechado com a receita equivalente a de 2013. Se tem o número do Estado. Há 12 municípios, eu acho que principalmente os de menor porte, eu acho que a situação não é muito diferente. Porque aqueles que têm a sua receita mais focada no FPM, que foi dos tributos que compõem a FPM, essa cesta de tributos, que mais reduziu, acho que a situação é um pouquinho pior. Então, veja você com contratos indexados à inflação e uma receita nesses moldes, a ginástica que você tem que fazer. Nós constituímos um núcleo de renegociação de contratos, chefiado pelo seu Ademar Rogler. E, então, ele vai em todas as áreas, identifica o contrato e vai fazer a renegociação. Então, esse pessoal está se especializando nisso. Eu acho que é uma área que hoje você vai ter que ter alguém especializado para permanentemente tratar desse assunto. O que tem de relevante para se ultrapassar? Às vezes a gente se preocupa, e o Edinando colocou isso, mais com a forma do que com a essência. Eu acho que o princípio da legalidade na administração pública está chegando a um extremo. A tua preocupação é mais com a formalidade do ato do que nas suas consequências de mérito. E aquilo foi tocado antes, o receio dos órgãos de controle. Estamos aqui no Tribunal de Contas, que é um órgão de controle importante. Então, esse receio leva o gestor a ter não tem muita disposição de correr qualquer risco, de fugir um pouco da formalidade. Ele acha que atender à formalidade e cumprir o seu papel. Eu acho que a gente vai ter que começar a repensar esses posicionamentos, porque eles são importantíssimos para a gente conseguir encontrar caminhos de saída para o sistema de embretamento em que a administração pública hoje, de um modo geral, se encontra. Se a gente não tiver... E aí é outra questão, a confiança. Quando a gente ia renegociar contrato, eu participei de algumas rodadas de negociação, até para sentir como é que conduzia isso. A primeira coisa que o fornecedor indagava: bem, vocês vão me pagar em dia? Se o compromisso de pagar em dia, você tem uma margem enorme para você poder negociar, porque também esses contratos, e vamos ser franco aqui, tem gorduras que podem ser retiradas.
Então, os que a gente teve sucesso, os que a gente tinha condições de fato pagar em dia. Noutros, a gente frustrou a negociação porque a própria comissão, a gente assumiu o compromisso, acabava não honrando, aí perdeu a confiança, difícil da gente trabalhar. Doutor Nelson, o senhor me permite uma quebra de protocolo aqui nesse intervalo? E de fato, quando o senhor fala que em alguns contratos há possibilidade de discutir essa programação com pagamento em dia e não necessariamente em outros, nos remetemos de volta um pouco ao tema anterior da vinculação. Nós temos hoje delimitações de fontes de recursos que também engessam a administração pública e que geram, às vezes, capacidade de uma gestão mais alargada em algumas áreas, em outras não. E isso me atrai em relação aos municípios, as transferências voluntárias, né? As transferências voluntárias respondem basicamente por toda a capacidade de investimento dos municípios. E essas transferências voluntárias são atreladas a fontes de recursos das quais os municípios muitas vezes não têm gestão sobre eles. E, portanto, não conseguem não conseguem sentar à mesa porque numa renegociação contratual, porque não dispõe do principal, que é a gestão do recurso público, né? Então, de fato, há alguns aspectos em que essa margem é um pouco maior, enquanto que outros você necessita de uma relação federativa hoje muito deturpada que impede que algumas áreas da administração pública possa sentar à mesa para renegociar. Doutor Bruno, o que você nos diz? Eu vou procurar ser bastante breve dentro dessa lógica dos 2 minutos ou da tarde inteira, né? Vou procurar ficar mais próximo dos 2 minutos. O momento de crise, ele nos faz pensar sobre as coisas boas e as coisas ruins da vida. E disse que nem tudo é de todo ruim, nem tudo é de todo bom. Nós temos dificuldades que nos levam a pensar, a desenvolver criatividade, procurar alternativas que geram um desenvolvimento. E me parece que esse aspecto é justamente um deles. Nesse momento de crise, nós chegamos àquela situação óbvia, e qualquer pessoa traz para sua própria gestão financeira, de que não se deve gastar mais do que o necessário. No momento de crise, esse necessário, na verdade, corresponde ao possível. E a questão de se revisitar os contratos e verificar se realmente há algum que está um pouco distorsivo, não é nem uma novidade que surge só com a crise ou que pode ser uma solução para ela. É uma obrigação que nós temos como gestores do patrimônio público, do interesse público. Nós temos obrigação de constantemente verificar se os contratos estão adequados. E nesse aspecto, nós podemos pensar que no momento de crise o particular tem um motivador adicional a sentar na mesa de negociação, que é o risco de atraso. Nós vemos que Santa Catarina não está numa situação tão complicada quanto outros estados irmãos, mas nós temos vários estados que estão atrasando folha de pagamento. É a última coisa que vai se atrasar. Então, um fornecedor da administração pública, obviamente, leva esse fator em consideração, justamente para nós trabalharmos com essa margem, com essa gordura, ou até mesmo com distorções. E reequilíbrio de contrato é uma coisa que sempre foi muito discutida em contrato entre particulares ou contra a administração pública. E nesse momento nós falamos um pouco de um lado oposto, de um lado diferente, a renegociação para estabelecer um reequilíbrio em prol da administração pública. E esse reequilíbrio, obviamente, ele não é para prejudicar o contratado. Porque se o particular for prejudicado, o serviço vai ser interrompido ou vai perder em qualidade. E isso não é sequer do interesse público. Nós estamos falando aqui de uma renegociação onde é o possível. E sempre dentro de uma ideia de consensualidade. É interessante chegar nesse aspecto para evitar que uma renegociação seja um pouco mais agressiva ou impositiva e gere mais uma alimentação para o fenômeno da judicialização que todos nós convivemos com o dia a dia do judiciário, tanto tememos e não vemos uma saída próxima para resolver essa situação. Mas eu iria até um pouco além.
nós não podemos ficar só na renegociação dos nossos contratos. Nós temos que ser mais criativos e reaprender a dar vazão e realizar o interesse público. Não só por esse mecanismo da lei de licitações, contratante e contratado, da forma mais tradicional possível, como muitas vezes nós tendemos a pensar. Nós temos que avançar muito nesse cenário de crise para parceria com outros entes federados, nas parcerias com órgãos privados e do terceiro setor. Nos entes federados, por exemplo, tem inúmeras situações que eu abordei na Procuradoria recentemente. Uma delas é a questão da radiocomunicação dos nossos serviços de segurança pública, que tem um convênio já em curso com a Polícia Rodoviária Federal e deve revolucionar toda a nossa forma de atender esse serviço para o litoral. Inicialmente vai se trabalhar com o litoral e Grande Florianópolis. Nós temos ali um órgão, a Polícia Rodoviária Federal, que precisa do serviço. E temos os órgãos estaduais que precisam do serviço. Eles vão se fechar, ninguém vai conversar e cada um vai contratar o seu, isso não tem lógica. Dentro de um cenário de boa gestão, não tem lógica. Nós temos as procuradorias que têm um sistema caríssimo de informática para gestão de processos, e é um universo considerável de processos, e cada estado lida com o mesmo problema. Os municípios, a União, por que não se conversar para, eventualmente, até construir um sistema novo? Nós precisamos ser mais criativos. Revisitar os contratos que nós temos é muito bom, mas nós não podemos parar ali. Nós tivemos recentemente, para a gestão de unidades hospitalares no Estado, poucas, e que tinham reais problemas, a iniciativa de contratar organizações sociais, que foi um mecanismo que o Ministério Público enfrentou com muita veemência, até que o Supremo disse que era constitucional. E a realidade que o administrador público nos colocava era: ou nós contratamos uma organização social, ou nós não vamos abrir essa unidade hospitalar. Dentro de uma visão tradicional, e eu vi até colegas de procuradoria falando isso, o mais seguro era não fazer nada. E a saúde não avançaria. Então, num momento de crise, nós precisamos desenvolver a nossa criatividade. E essa criatividade pode ir além. O próprio particular pode, devidamente motivado, realizar vários aspectos do interesse público que, se não fossem feitos, sobrariam para o administrador. Nós temos internacionalmente uma política muito desenvolvida de selos que demonstram um caráter social das empresas. Essa aqui é uma empresa que cuida da saúde, essa aqui é uma empresa que cuida do meio ambiente, principalmente, isso é muito comum. Muitas vezes isso é feito através de instituições do terceiro setor. Mas nós temos, como Estado, que incentivar isso. Nós temos que trazer o ente privado interessado para o nosso lado. Porque se ele não fizer nada para nos ajudar, essa conta vem para o Estado. E no momento de crise isso é inviável. Então, basicamente, sobre esse ponto era isso. Muito obrigado. Bem, é importante nessa questão a gente olhar para não gerar passivo judiciário nas negociações. Só esse ponto que eu queria tocar. Nós vamos ter que andar um pouquinho mais rápido para nós ficar dentro do nosso tempo. Nós temos ainda dois blocos para a gente tocar, então vamos ter que reduzir um pouquinho o tempo para a gente não frustrar a expectativa dos organizadores. Limites das despesas de pessoal. Aqui a contabilidade criativa anda rolando à solta, sabe? Porque os limites estabelecidos, acho que todo mundo já bateu neles. Então, o tema de fato é importante, e eu acho que aqui tem na frente olhar como a gente deter essa escalada que tem de ultrapassagem dos limites. Agora vamos começar pelo Edinando. Dr. Nelson, vamos tentar também ser objetivo aqui. De fato, ontem eu estava revisitando alguns números. A FECAM tem acompanhado as questões de repercussão da crise econômica nos municípios, e um dado que a FECAM conseguiu levantar é que lá de 2005 a 2008 nós tínhamos praticamente 90% ou mais dos municípios com um comprometimento de gasto de pessoal aquém dos limites prudenciais, de 90%, mais de 95%.
né? Em média, se gastava nos municípios algo em torno de 40% da sua receita com folha de pagamento. Para 2015 e 2016, nós estamos chegando com um número muito provável de que mais da metade dos municípios terão avançado sobre o limite prudencial ou até mesmo atingido o limite máximo de gasto com pessoal, né? Isso significa que em torno de uma década nós esgotamos toda a nossa capacidade de ampliar as estruturas administrativas, porque houve um crescimento vegetativo, houve um crescimento pela expansão dos servidores públicos necessário, e isso advém essencialmente de um fenômeno que a gente costuma denominar de municipalização de serviços, né? A partir do artigo 23 da Constituição Federal, com uma regulamentação pontual e que transfere muitas obrigações aos municípios, e talvez até um ponto naquilo que tu colocas de relação interfederativa. Hoje a gente avança um pouco mais nesse federalismo de cooperação para uma consorcialização, porque como você não consegue mais executar no âmbito dos municípios, a válvula de escape está começando a ser os consórcios públicos, né? Mas nós chegamos, é como se tivéssemos o relógio adiantado, o ponteiro rapidamente, e esgotamos a nossa capacidade de ampliação de gastos com o pessoal, né? Como satisfazer o interesse público se neste aspecto de gastos já não há mais condições de avanço? E sem sombra de dúvida a necessidade de pessoas nas áreas de saúde, de educação, de assistência social, de respeito ao ambiente, de cultura, enfim, as diversas áreas em que o poder público tem atribuições condicionais e que tem o poder dever de agir. É algo dificílimo de ser equalizado. Os instrumentos contratuais contribuem ou podem contribuir com isso, talvez até com um reflexo. Nós acompanhamos muito na seara do direito trabalhista as discussões a respeito de terceirização de atividades fins, atividades meios, e isso foi, de certa forma, encampado pela administração pública, e talvez haja um espaço, com até mesmo a reforma trabalhista, a gente rediscutir questões dentro da administração e utilizar mais desse instrumento da terceirização. Até talvez conseguindo, em alguns aspectos, alguma efetividade que é própria do setor privado para que o faça, em atividades, obviamente, que não são típicas do poder de Estado, né? Mas, enfim, isso é um ponto que aflige a administração pública municipal de um modo muito agudo. É um dos pontos. A gente ainda teve o Tribunal de Contas nas avaliações das contas públicas dos municípios do ano de 2015, recomendou pela rejeição de contas apenas 9 municípios. Isso significa que 3% dos entes municipais tiveram recomendação de que seus gastos públicos, não apenas na folha ou não necessariamente na folha, mas tiveram algum desajuste, né? Neste último ano de 2016, as contas ainda estão sendo avaliadas, mas nós temos até agora cerca de 70 municípios já avaliados e todos com aprovação. A situação é relativamente estável porque muitos gestores conseguiram administrar durante as fases mais agudas da crise essas despesas. Mas a verdade é que nós esgotamos essa capacidade. E caminhamos para onde? Endividamento público? Transferindo isso para futuras gerações? Né? Como atender a nova lei aí de satisfação do usuário do serviço público se a administração já não tem mais espaço, se não tem mais alargamento possível? Enfim, eu acho que a gente ainda está maturando isso. Há uma necessidade de revisão dos gastos que os órgãos públicos têm com o pessoal, né? Os consórcios públicos têm se mostrado uma alternativa interessante, com economia de escala, né? Com ações coletivas que interessam a todos, sejam compras compartilhadas, sejam serviços prestados diretamente por esses consórcios que resolvem para muitos municípios as demandas, mas de fato a gente está numa encruzilhada muito difícil de solução e que vai demandar aí, reflexões importantes de como avançar na prestação dos serviços públicos necessários com uma limitação, com um esgotamento que temos hoje nessa matéria. Doutor Bruno. Muito obrigado.
Esse aspecto é fundamental de ser abordado no momento de crise, porque de nada adianta nós resolvermos todos os outros problemas de gastos nossos se nós não tivermos uma solução para a questão das despesas com o pessoal. Eu peguei alguns dados do balanço do estado de Santa Catarina do ano passado e realmente a questão é preocupante. As despesas com o pessoal, elas são o maior peso, tanto estatisticamente quanto em termos de crescimento. Se nós formos pegar ali as despesas com os ativos, encargos e inativos, segundo o balanço, se eu não me engano, estava em 60,8% essa despesa, que chegava em um total de basicamente 15 bilhões, incluindo o déficit previdenciário, que passou de 2012, que eram 2 bilhões, para 3,5 bilhões no ano passado. Então, não tem jeito. Se nós não conseguirmos dar um atendimento para essa questão dos gastos com o pessoal, é impossível se avançar num período de crise, e eu diria, inclusive, que é complexo mesmo num período de arrecadação crescente. Então, nesse ponto, que basicamente que seria o inicial, tirando algumas alternativas como verificação do que pode ser terceirizado, do que dá para se contar com parcerias. Primeiro ponto é a cautela e planejamento no aumento da folha. Inclusive porque isso é algo que é fundamental para evitar o próprio atraso. Nós podemos ver daqui a pouco uma categoria vai receber 10% de aumento, não, ótimo, e no ano que vem não recebe salário. Recebe com 1, 2 meses de atraso. Então é complicado, nós temos que ter um planejamento que evite que o nosso estado chegue em situações que nós vimos em outros estados, inclusive em outros países. O segundo ponto que é fundamental é enfrentar a questão previdenciária. Sem defesa do projeto do governo federal, qualquer outro projeto que possa ser trazido, a realidade é que a Previdência hoje ela tem que estar em debate. Nós temos um déficit previdenciário grande e se não for enfrentado em algum momento, a tendência é que falte recurso. Isso é estatístico. Qual que é a solução para isso? Temos que repensar toda a forma de lidar com a Previdência? Seria essa a solução? Trabalhar com uma forma mais próxima, como as previdências privadas que são superavitárias no mundo todo? Bom, nós temos que achar uma solução para isso, mas nós precisamos enfrentar o problema previdenciário. E nós temos que lembrar que toda despesa com funcionalismo é uma despesa que permanece por muitas décadas. Não tem jeito. Uma contratação que se faz hoje é uma contratação que vai acompanhar a administração pública durante todo o tempo de trabalho daquele servidor e depois do tempo de aposentado que ele vai ter. Então, esse gasto ele precisa ser visto com muita cautela. Mas eu queria fazer uma ponderação que, para mim, é igualmente preocupante. Em momentos de crise, é muito comum que se busque soluções mágicas. E essas soluções mágicas costumam trazer alguns atropelos. Dizem que para cada problema complexo existe uma solução simples, rápida e errada. E a gente às vezes esquece do errada. Nós não podemos permitir que esse momento de crise sirva para diminuição ou enfraquecimento do nosso sistema federativo. Em um país do tamanho do nosso, ele é essencial e nós precisamos contar com uma dose de autonomia e atuação muito importante para todos os entes federados, União Federal, estados e municípios. Isso é indispensável. É indispensável, ainda que isso implique na necessidade de nós revisitarmos o equilíbrio do Pacto Federativo, que hoje nós temos inúmeros entes federados com uma gama de atribuições e responsabilidades que é absolutamente incoerente com os mecanismos financeiros que a eles são destinados. Mas eu trago essa situação porque nós temos dois fenômenos recentes de interferência da União diretamente na gestão de pessoal dos entes federados. Nós tivemos a situação do piso do magistério, sem nenhuma crítica à questão remuneratória dos professores, que é algo fundamental e que tem realmente que ser abordada. Mas nós tivemos ali uma definição federal de parâmetros que afetou substancialmente a folha de pagamento dos estados
e dos municípios. Isso é uma coisa que, dentro de uma visão de pacto federativo, é terrível. Isso não pode ser admitido. Isso não é permitido nem por emenda constitucional. Então, é claro que nós precisamos sensibilizar o administrador público de todas as esferas para gerir a sua folha de pagamento com responsabilidade e também para atender com dignidade todas as carreiras que estejam eventualmente defasadas. Mas nós não podemos ter esse tipo de atropelo. E agora, na questão da renegociação das dívidas, que foi uma questão judicializada inicialmente até pela Procuradoria-Geral do Estado, a União novamente traz inúmeras limitações com relação a gastos com o pessoal, muitas delas aparentemente bem intencionadas, só que a União vê isso muito distante. Ela não tem a realidade regional dos estados ou a realidade local dos municípios. Nós não podemos permitir que esse momento de crise permita esse tipo de atropelamento. A nossa Constituição ela é relativamente recente, assim como o nosso regime democrático atual. E dentro dessas bases, nós temos a separação dos poderes, que já foi falada e que voltará no próximo tópico, e nós temos o Pacto Federativo. E é indispensável que essa crise não nos custe garantias tão custosamente alcançadas. Obrigado. Foi colocada aqui a questão do déficit previdenciário que infla a despesa pessoal. Só dá um número. Santa Catarina, o nosso déficit projetado para 2017 é 17% da receita corrente líquida. É mais do que o valor, mais do que o percentual que você investe na saúde. 13 contra 17. Isto infla sobremaneira a despesa de pessoal, porque ela é computada como despesa de pessoal. Atende quanto? 60 mil aposentados e pensionistas. Sem dúvida é uma questão que merece ser revista. Então, doutor Luiz, nesse cenário aí, você que vem pois bem. da advocacia. Agora é cruel, né? Deixaram para mim a bola quicando com temas pujantes com pouquíssimos tempos. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, é necessário revisar a questão previdenciária. Agora, a gente não pode desconsiderar dois aspectos. Historicamente, a União, o Estado e o município têm elementos de arrecadação desse montante, que é computado como débito previdenciário, que é desprezado na conta da verificação daquilo que tem que ser recuperado. Conversávamos anteriormente sobre a questão da compensação previdenciária entre o INSS e o Fundo Previdenciário Estadual, que não anda, que não caminha e que há uma defasagem e que, no fundo, decorre de uma inércia e de uma dificuldade operativa nesses dois poderes. E a segunda grande desafio é como é que a gente lida com os compromissos e talvez mau planejamento do passado diante daquilo que está consolidado. Porque nós temos uma garantia constitucional que a gente não pode ignorar nem fechar os olhos para ela, que é o ato jurídico perfeito, que é a coisa julgada e que geram uma expectativa a ser observada que tem status e índole constitucional. Esse é um desafio que a gente não pode deixar de levar em conta sob o risco de também colocar em xeque a própria ideia de Estado de Direito. E, portanto, sim, temos que mexer nessa equação, mas a equação tem limites que temos que trabalhar com eles. Dois, me parece que, e agora vamos pensar em termos de Estado, grande parte da dificuldade que a gente tem de gestão de pessoal, despesa de pessoal, decorre de uma decisão de pulverização de regimes jurídicos da administração pública estadual, que gera distorções horrorosas e que geram penduricários diferenciados que têm natureza nitidamente remuneratória, mas que são instituídas, que acabam impactando no gasto diretamente de pessoal e que acaba contribuindo para uma distorção violenta. E que gera impactos não previstos originariamente também na frente por conta dessa má gestão originária, dessas soluções mágicas que acabam gerando um impacto, por exemplo, previdenciário, etc. E a gente tem que repensar ou redefinir essa pulverização de regimes. Isso gera distorções que têm que ser enfrentadas. E mais, me parece que grande parte também desse limite de despesas está ligado da forma como a gente remunera
funções comissionadas e cargos comissionados, e o quanto eles estão presentes em todos os órgãos da administração pública de maneira, de certa forma, em distorção àquilo que seria a ideia conceitual de funções gratificadas e cargos comissionados, e que tem um condão significativo de gerar também um impacto na folha. Eu acho que a gente não pode deixar de enfrentar essas questões que são estruturais e que, óbvio, geram impacto na forma mesmo de negociação das categorias diferenciadas, e grande parte da motivação que gerou a essa pulverização de regime está ligado a essa possibilidade de negociar diretamente com uma categoria específica, porque o impacto financeiro no Estado é menor, mas gera distorções que são, acredito eu, inconciliáveis numa ideia de isonomia que a Constituição estabelece. Eu acho que a gente tem que, quando a gente fala de dados globais de despesa, a gente tem que também olhar para essa realidade e perceber que isso tem que ser corrigido, porque essas distorções elas acabam gerando situações que são incontroláveis. A terceira coisa que me parece que é relevante, e sem sombra de dúvidas, nós precisamos violentamente rediscutir o Pacto Federativo e a ideia de autonomia. Nós temos uma presunção de federalização de tudo que ela é extremamente complicada e que eu costumo, nos eventos que participo fora do país, quando digo que nós somos uma federação, explico uma série de regras na nossa federação, a gente é motivo de risada, porque isso é muito mais centralizado e muito mais concentrado de funções normativas do que muitos estados unitários. Nós temos menos autonomia estadual do que a França, que é um estado unitário, em que os departamentos, a rigor, não têm status constitucional. Tamanha essa dependência de recursos e dessa necessidade de reprodução legislativa da União, que gera distorções nessa questão da forma de conceber a organização da administração pública que são insustentáveis. Eu não posso cogitar a hipótese de pensar a organização do Estado catarinense tendo como espelhamento a forma de organização dos ministérios da União. E muito menos nos municípios com as suas realidades extremamente dispa, que tem que trabalhar de forma diferenciada. Agora, o problema é que quando nós temos um excesso, não só na nossa Constituição, de competências fixadas, mas que todas as interpretações das leis federais são tidas como normas gerais, que têm que ser reproduzidas obrigatoriamente no plano municipal ou estadual, gera distorções impossíveis de serem geridas. E no fundo, talvez essa fala, nesses segundos que me resta, é que esse quadro de perplexidade, ele tem que só ter um cuidado para que a gente não perceba e não coloque sobre o peso nas costas do servidor público como se ele fosse responsável por esse engessamento da tua capacidade de investimento do Estado. Porque isso também é fruto de escolhas e também são dados que muitas vezes acabam distorcendo a realidade, porque há diferentes níveis de servidores públicos. E isso acaba tendo escondido nesse número que assusta todos nós. Talvez muitos dos que estão aqui hoje tenham estado presentes no Congresso de Municípios de Joinville, não no último, no anterior, os dois últimos foram em Joinville. O professor Raul Veloso apresentou um quadro mostrando o desequilíbrio fiscal. 74% das despesas públicas consolidadas do país, segundo os dados que ele levantou, é com remuneração de pessoal. Quando você tem que alcançar o equilíbrio fiscal, não tem dúvida que essa é a área que mais preocupa. 74% está concentrado aí. Você, para buscar o equilíbrio fiscal, que é um dos tripés da economia, e veja só, nós estamos com juro caindo, bem, parte de inflação controlada, estamos devendo o equilíbrio fiscal. Então, esse é o tema que a gente vai ter que buscar para consolidar a retomada do crescimento do Brasil. Esse é o dever de casa que ainda falta fazer. Tem uma tentativa com a PEC do gasto público, a PEC do teto, que está dando muita reação, vai ter muito problema na sua implementação por parte dos estados e dos próprios municípios. Mas esse eu acho que é o tema do século para enfrentar.
Nós aqui temos um programa em andamento, e quem capitaneou isso é o Almir Gorges, que é um funcionário de carreira, estava na Secretaria da Fazenda até há poucos dias, que é o Estado na medida certa, e foi o batismo de fogo que ele deu para esse tema. A gente está com a universidade e outros estudiosos tentando dimensionar a real necessidade, a nossa força de trabalho que nós temos para você tentar substituir, entrar aí com tecnologia e tal, para tentar evitar o crescimento, porque são duas coisas para fazer. Primeiro é estancar o crescimento da despesa com o pessoal. E o segundo, você tem que caminhar também na linha de redução, porque senão você não encontra o equilíbrio fiscal. É verdade, não se pode transferir para o servidor esse problema, mas a gente vai ter que achar o ponto de equilíbrio. E veja que essa é uma questão que afeta a todos. Afeta a União, afeta estados e afeta municípios. Esta é uma questão nacional a ser enfrentada com muita preocupação e muita dedicação, porque o equilíbrio fiscal, sem dúvida, vai passar por uma otimização dos gastos com o pessoal, talvez redefinindo atribuições e competências de estados e municípios, para você estabelecer uma proporcionalidade entre responsabilidade e recurso alocado. Hoje existe um descompasso enorme. Quer dizer, tu tem atribuições que não tem fonte de custeio para elas, porque é outro ente do federado que ficam os recursos que seriam destinados para atender essa atividade. Bem, mas vamos aqui para o nosso último bloco, sobre esse tema não menos importante do que a gente tratou anteriormente aqui, que é o do controle da discricionariedade das despesas. Apenas para instigar os debatedores, tem um quadro que a gente até na antessala a gente colocou um pouquinho sobre isso, e que hoje um dos problemas é um excesso de vinculação. Olha, da receita líquida do Estado de Santa Catarina, quer dizer, o que fica sujeito à discricionariedade do administrador não chega a 10%. Mas toda ela é despesa legal, de natureza legal, o outro já com vinculações a algumas de natureza constitucional. Eu vejo isso com muita preocupação, porque isso compromete a própria democracia representativa. Porque quem se elege pelo voto acaba não tendo instrumento para fazer a sua gestão de acordo com as opções do seu programa de governo. Então, essa é uma outra questão a ser enfrentada para frente. Então, todo mundo já teve a oportunidade de iniciar o debate. Vamos começar aqui pelo Luiz, para a gente tratar deste último tópico aqui. Eu acho que é importante pontuar que, se por um lado nós temos uma pequena margem percentual para que eu possa fazer as escolhas de alocação de recursos para além daquilo que é fixado pela Constituição para as leis complementares respectivas, nós temos muita margem de discrição dentro das despesas que são dessas receitas vinculadas e dentro dessas despesas específicas. Agora, a grande questão é o controle. Essa palavrinha desse tópico dificultou a minha abordagem para pensar como é que a gente trabalharia isso. E como o plenário, como a temática geral está relacionada com escolhas a serem feitas para que eu possa lidar com o problema da falta de escassez de recursos, eu parto do pressuposto que esse controle tem que ser um controle interno, de gestão, portanto, pensar a gestão. E não discutiríamos aqui, não colocaria aqui qualquer tipo de teoria que discuta o controle externo à discricionalidade administrativa. Mas nós temos, sim, muitos aspectos de gestão. E, por exemplo, se nós temos uma margem tão pequena de fazer alocação de escolhas para projetos, qual o sentido de mantermos nossas secretarias regionais? Que tem um custo administrativo de gestão da máquina
e que, mais do que isso, se a finalidade que é estabelecer uma maior percepção da realidade para que eu possa alocar os recursos, se essa é a sua finalidade específica de Constituição, se eu não tenho os recursos para distribuir, eu tenho muito poucos para distribuir, então por que eu mantenho essa estrutura administrativa voltada a essa diferenciação, a esse olhar? E não estabelecer mecanismos um pouco mais participativos e, diria, mais democráticos dessa alocação de recursos? É uma coisa que não consigo explicar, ou não consigo entender. E são escolhas discricionárias da administração pública que têm impacto e que devem ser repensadas nesse modelo de crise, nesse momento de crise. Da mesma forma como grande parte dos órgãos estaduais e alguns municipais, nós temos um retrabalho estúpido no âmbito interno de cada órgão, com alocações de estruturas que se sobrepõem com dificuldade de comunicação interna de sistemas que geram uma despesa e uma perda de eficiência estúpida. E quais as escolhas devem ser feitas de investimento em relação à questão da gestão da informação? Que me parece que talvez sejam investimentos nessas horas em que se faz escolhas, e as escolhas com escassez de recursos, tem que se pensar também aquilo que tem capacidade de estabelecer eficiência administrativa a médio prazo. E me parece que há um déficit comunicacional interna entre os órgãos que gera um custo, e um custo no sentido mais abrangente da expressão, não só um custo financeiro da despesa com quem aperta os botões que faça a comunicação, mas um custo de tempo, um custo de eficiência que pesa contra a eficiência do serviço público. E a terceira questão que me parece que é importante é essa preocupação ou essa necessidade de que, de um lado, a gente tem, e volto a chamar a atenção no aspecto do controle, cada servidor, cada setor, cada segmento está muito preocupado em estabelecer a não ser responsabilizado nos processos de tomada de decisão, e que muitas vezes a energia gerada para que eu possa tentar garantir que eu não posso ser responsabilizado por qualquer falha desse processo, gera um custo gigantesco para a administração pública. Me parece que esses 3 pontos são pontos que são nevrálgicos a serem enfrentados e que demandam uma sequência de escolhas a serem adotadas em cada âmbito da administração e que devem ser enfrentadas de maneira vital, porque quando a gente pensa, sem sombra de dúvida, a necessidade de reduzir despesa ou de reduzir a ampliação do servidor público, de despesas com o pessoal, que talvez seja o principal vilão nesse contexto de gasto a ser estabelecido, eu acho que a gente tem um caminho que tem que ser enfrentado, e esse caminho a ser enfrentado está relacionado a esse aspecto, né? Eu tenho que obrigatoriamente estabelecer uma grande margem de discrição para que as escolhas sejam tomadas. O problema é que muitas vezes esse processo de tomada de decisão não leva em conta necessariamente a gestão mais abrangente, e que a falta de clareza sobre essas prioridades tem um reflexo gigantesco nas cadeias de tomada de decisão, e talvez seja o principal desafio da própria administração pública. Diante da redução da capacidade de investimento, dá o número aqui do Estado de Santa Catarina. No último ano, o nosso investimento com recursos próprios não ultrapassou a fase 2% da tua receita corrente. Não seria uma opção a gente pensar melhor na questão de delegação de serviços através de institutos, de parcerias ou de concessão? Porque esse quadro não é só do Estado, dos municípios também. Tanto é que a gente tentava socorrer, criando programas, Fundam e tal, para socorrer um pouquinho a capacidade de investimento. Veja, com a infraestrutura que a gente precisa melhorar, se não tiver recurso para investir, a capacidade, a competitividade do Estado, das nossas regiões, vai perdendo muito com isso. Colocado essa provocação, eu queria ouvir o doutor Edinando sobre isso. Obrigado, doutor Nelson. De fato, esse número que o senhor traz, os municípios ainda é um pouco aquém, né? Se nós compararmos a receita própria dos municípios e aí ingressando receita de transferências concessionais, o volume de investimento deve estar na faixa de 1%, talvez até um pouco menos.
Os municípios conseguem aplicar mais em investimentos em função de operações de créditos, mas essencialmente transferências voluntárias, seja do Estado, seja da União, né? E aí volta um aspecto muito próximo do tópico, porque quando os entes municipais exercem essa atuação por força de transferências voluntárias, significa dizer que não foram eles que tomaram as escolhas. Não foi no orçamento municipal que essas escolhas se deram. Eu vou dar um exemplo aqui que me deixa muito inquieto. Nós tivemos recentemente uma reformulação de uma portaria efetivamente da União que disciplina a transferência de recursos da União para os municípios. Veja, uma portaria, não é nenhuma lei, né? E essa portaria traz determinações muito rígidas de como são antecipados os recursos para iniciar investimentos no âmbito dos municípios, como eles são liberados. E a gente tem um dado estatístico, um diagnóstico de fato muito concreto que numa licitação pública em que você tem a aplicação de recursos dessa natureza, o número de concorrentes é muito menor do que numa licitação onde o recurso é próprio municipal. Por quê? Justamente pela impossibilidade de haver a gestão do próprio município sobre este recurso. Então, de fato, nós temos limitação em função de vinculações e nós temos deficiências nos processos de escolha, naquilo que realizamos internamente nas fases de nosso planejamento, seja no que diz respeito às parcerias, seja no que diz respeito aos contratos, seja no que diz respeito às decisões da estrutura administrativa, de funcionalismo e assim por diante, né? Talvez, em parte, obviamente, a gente caminha para um sentido de uma evolução nesse aspecto, é que tradicionalmente os nossos controle interno, muito recente, que tem evoluído, mas controle externo, com foco mais sobre os meios do que os resultados. Porque, de fato, controlar resultado é absolutamente difícil, né? Eu gastar 25% em educação é um dado concreto ser apurado. Mas se essa educação resultou numa evolução do nível de aprendizado nos alunos, é muito difícil de ser avaliado. Então a gente caminha, e isso nos dá uma certa um prognóstico positivo, uma certa visão positiva, de que à medida em que nós retiramos essa carga, essa preocupação que o Dr. Luiz Magno coloca, da burocratização para a autopreservação própria, porque eu tenho que ficar de olho nos procedimentos que realizo, sob pena de ser responsabilizado, e focar mais no planejamento para atingir o resultado esperado, que se reverte em satisfação do interesse público, a gente naturalmente consegue desvencilhar um pouco dessa limitação, dessa discricionariedade restrita que se tem hoje em matéria de discussão do gasto público, dos investimentos e assim por diante. Obviamente, há interferências ainda no âmbito do controle externo exercido pelo Tribunal de Justiça, mas especialmente aquele provocado pelo Ministério Público. A FECAM tem realizado, sobre esse aspecto, inclusive diversos debates para que a realidade, enfim, a situação, o contexto de cada município possa ser visualizado de forma mais ampla, porque às vezes você tem uma recomendação pontual sem observar as demais repercussões que isso causa na atuação da administração pública, né? E talvez até uma necessidade do gestor público municipal poder apresentar isso de uma forma muito transparente, de uma forma muito legítima, para que as prioridades, que são as prioridades que o legitimaram para exercer aquela atividade, sejam, de certa forma, validadas por quem exerce um controle externo, né? A gente tem um controle político relativamente desacreditado. As nossas leis orçamentárias passam por aprovação nas câmaras de vereadores, mas nós não acreditamos piamente de que aquilo se deu da melhor forma possível, né? E tentamos contornar isso pontualmente no dia a dia, coisa que de fato faz com que a ideia do planejamento como um todo seja deveras prejudicada.
Mas, enfim, eu acho que caminhamos nessa ideia de controle, tanto interno quanto externo, por uma provocação muito maior de um controle de resultado, de um controle de efetividade. Quando isso se tornar a pedra de toque, quando isso se tornar o ponto nevrálgico, certamente nós vamos perceber que este grau de satisfação de interesse público vai estar muito mais próximo de ser alcançado, ou pelo menos de ser medido, para atuar e resolvê-lo da melhor forma. Doutor Nelson, agradeço muito, obrigado. Bem, o Bruno vai fechar aqui este nosso último bloco e talvez pudesse observar isso, o ambiente regulatório do controle, o ambiente regulatório da delegação de serviços, ele é satisfatório hoje, na tua visão? Precisa mexer, não precisa mexer? Bom, o controle interno do Estado de Santa Catarina, por mais que ele possa sempre sofrer melhorias, pela nossa experiência, ele funciona muito bem. Então, nesse ponto, até eu vou pedir vênia e vou adotar um viés um pouco diferente do colega Luiz, e vou abordar aqui a visão do controle pelos órgãos externos da discricionariedade do administrador público. O secretário trouxe aqui os dados, nós temos pouquíssima liberdade diante de todas as vinculações de tomar decisões efetivamente políticas pelo administrador daquilo que seria o programa eleito pela população de governo e cria uma crise de legitimidade. Mas isso vai muito além. Até no aspecto onde o administrador teria um pouco de discricionariedade e liberdade, ele é, na maioria das vezes, tolhido. Ele planeja, eu vou construir um hospital no norte. Surge uma ação judicial questionando a forma como está a saúde pública no oeste. Sai uma decisão judicial, uma medida liminar, não, tem que construir um hospital no oeste. Ou seja, o administrador público não pode nem escolher como administrar hoje. Então eu vou tomar mais uma liberdade e para minha fala eu vou mudar o tema para redução do controle de discricionariedade do administrador público, especialmente pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo via Tribunal de Contas. E peço licença para ir além. Redução do controle de legalidade. Não porque eu defenda que nós não devamos fazer controle de legalidade, mas porque esse termo hoje é deturpado. Se nós pegarmos e formos fazer um desafio com qualquer bom jurista, nós colocamos um problema para ele e falamos, usando princípios, eu quero que me defenda um lado e o outro. Qualquer bom jurista consegue fazer isso. Eu apresento um recurso com um problema processual pequeno. Se o tribunal quiser, ele recebe com base na instrumentalidade das formas. Se ele não quiser, ele não recebe pela legalidade e formalidade. Isso, com todo respeito, é inadmissível. Nós precisamos reescrever a noção de legalidade. Porque muitas vezes o controle de legalidade do ato administrativo é um controle de discricionariedade transvertido de controle de legalidade. A razoabilidade serve para tudo. Não, esse ato não é razoável. O que é razoável? É um parâmetro muito complicado. Nós estamos realizando controle de discricionariedade chamando de controle de legalidade. E isso não é um problema pontual. Isso é um problema de democracia. Isso é um problema de ciência política, de ciência de Estado. Nós estamos aqui enfraquecendo o nosso sistema de separação de poderes. E vale lembrar que esse sistema de separação de poderes, ele serve justamente como um contraponto para o risco de uma ditadura. Nós temos poderes se equilibrando, um respeitando o espaço constitucionalmente estabelecido para o outro, justamente para que aquele poder não subjugue os demais e a população. Então, toda vez que um poder avança além do seu espaço, ele dá um passo em direção à ditadura. E ele se distancia da democracia. Então, me parece, esse momento de crise ele está muito propício para isso, por uma situação lógica, falta dinheiro, que os órgãos de controle estão começando a ser um pouquinho mais conscientes dessa situação, conscientes de uma realidade lógica, que se nós temos uma ação judicial de uma pessoa numa lista de transplante,
Nós temos 5 corações disponíveis para transplante, ali previstos. A pessoa é o 50º. Se o judiciário der uma liminar para ele poder fazer a cirurgia, ele não vai criar um coração. Vai tirar de alguém. E numa realidade de crise, o recurso está ali. O recurso é o disponível. Se nós temos um procedimento cirúrgico deferido de 5 milhões de reais, esse dinheiro não vai vir de um órgão internacional, não vai vir um dinheiro extra da União Federal, ele vai sair do dinheiro disponível para a saúde pública. E ele vai ser tirado de algum lugar. Então, felizmente, essa realidade, nesse contexto de crise, ela tem sido melhor compreendida. Melhor compreendida no sentido de respeitar realmente aquela pessoa que foi eleita pela população para administrar e que foi indicada pela Constituição Federal para tomar aquelas decisões. E isso é muito importante porque, enquanto nós continuarmos com essa cultura, o administrador público vai viver na cultura do medo. Ele não vai inovar de boa fé, de boa vontade, em prol do interesse público. Ele vai fazer as coisas mais básicas que puder fazer, justamente com medo de ter o seu patrimônio atingido, de ter que contratar advogado para se defender, se incomodar tanto. Hoje em dia, é quase impossível uma pessoa assumir um cargo relevante numa gestão pública e não sair com umas 5, 10, 20 ações judiciais. E aí eu pergunto, nós não estamos afastando aquelas pessoas bem intencionadas da administração pública? Deixando esse espaço exclusivamente para aqueles que não têm essa preocupação? Nós precisamos rever isso. Nós precisamos redefinir o que é um controle de legalidade e, por consequência, construir uma visão real de controle de legalidade do administrador público sem invadir o seu espaço de discricionariedade. E aí eu retomo o que eu falei no tópico anterior para encerrar. O momento de crise não pode ser um momento para soluções mágicas. E ele não pode servir de desculpa para nós atropelarmos garantias tão caramente conquistadas e construídas. Nós temos hoje 3 poderes idealisticamente muito fortes. Mas, na prática, se nós não tivermos um respeito muito claro, muito firme, do espaço para cada poder atuar dentro daquilo que o Constituinte definiu, nós podemos, nesse momento de crise, perder a nossa democracia. Muito obrigado. Bem, antes da gente de entregar os certificados aqui, que a organização do evento me delegou essa atribuição aos nossos painelistas, eu quero agradecer a participação dos 3 que estiveram com a gente aqui, cumprimentá-los pelas exposições e posições que declinaram, que colocaram, e, de um modo muito especial, agradecer o convite e a oportunidade de presidir este painel, fazendo uma referência em nome dele, cumprimentando e agradecendo e saudando a todos do nosso querido Salomão Ribas, que é uma referência para todos nós, que encontra tempo e disposição para, através do IDASC, com a colaboração do Tribunal de Contas, promoverem eventos com esta magnitude e com essa objetividade e senso de colocar temas relevantes, atuais, presentes e desafiadores. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela organização do evento, obrigado pela paciência com que nos ouviram, e é sempre importante a gente poder replicar iniciativas como esta, porque isto é que faz Santa Catarina ser um estado diferente dos demais, pela criatividade, pelo desempenho da nossa gente. Muito obrigado pela participação de todos. Vou entregar aqui os certificados de participação a que vocês, com muito mérito, fazem jus. Muito obrigado a todos, um grande abraço e uma
boa metade de semana para frente a todos nas atividades de cada um de nós. Muito obrigado.